Olá, o meu nome é Susana Belo, sou psicoterapeuta transpessoal e hoje estou aqui para te falar sobre autoestima e como podemos avaliar o nosso nível atual de autoestima. Então, é perfeitamente normal que ao longo da vida tenhamos momentos em que nos sentimos mais seguros ou mais inseguros, sobretudo quando estamos perante uma experiência nova, que não conhecemos, que exige alguma competência que ainda não dominamos. Portanto, é normal, enquanto seres humanos, termos momentos em que nos sentimos menos confiantes, menos à vontade, menos confortáveis com o que temos para lidar. No entanto, quando os sentimentos de insegurança são muito persistentes e interferem com a nossa vida de uma forma que não é funcional, nos impedem de fazer aquilo que precisamos de fazer, nos impedem de estar com as pessoas que precisamos de estar e inclusive de cuidarmos de nós como precisamos de cuidar, então esse é um sinal de que precisamos de algum tipo de ajuda e quem sabe seja bom recorrer a um psicoterapeuta ou um terapeuta que lide com a área emocional de forma eficaz. Antes de chegarmos a esse ponto, precisamos então de saber avaliar como nos encontramos. E um dos sintomas de que a nossa autoestima não está em muito bom estado é um sentimento constante de insegurança, que nos acompanha em vários momentos do nosso dia, impedindo-nos de nos sentirmos confortáveis, à vontade, na nossa pele, com a pessoa que nós somos. Outro sintoma muito comum também é a incapacidade de terminarmos tarefas, algo que podemos chamar de procrastinação. Não deixar as coisas chegarem até à sua conclusão, por algum motivo deixarmos de levar os projetos em frente e isso ser algo recorrente. Um terceiro sintoma é o receio de falhar. Estes sintomas podem estar até bastante interligados, mas em específico o medo de falhar perante alguma situação que temos para viver. Outro sintoma é o medo de correr riscos, quando ficamos demasiado presos à nossa zona de conforto e só procuramos aquilo que é seguro e conhecido para nós. Um outro sintoma é um sentimento constante de inadaptação, de não nos adaptarmos ao ambiente onde estamos, à tarefa que temos para realizar, ou sentirmos que não pertencemos ao lugar onde estamos de alguma forma e que não temos capacidade para lidar com os desafios. Um outro sintoma, e este é muito curioso porque às vezes vem disfarçado de qualidade, é o perfeccionismo. Então, como perfeccionistas, na verdade queremos apenas controlar os desfechos dos episódios futuros. Queremos evitar que algo saia fora do nosso controle, que não corra bem. É bom termos algum cuidado, querermos desempenhar bem as nossas tarefas, sermos pessoas conscientes e com bom senso, responsáveis. Mas o perfeccionismo raramente traz bons resultados. E é importante perceber esta armadilha de tentarmos ser perfeitos, porque a perfeição é algo muito relativo e que de forma absoluta não existe. Um outro sintoma é o sintoma de ansiedade, o estarmos permanentemente agitados interiormente, desconfortáveis, sem conseguirmos sossegar e estarmos em paz na nossa própria pele. E esta ansiedade pode derivar para fobias, casos mais extremos em que essa ansiedade se torna realmente muito gritante e muito disfuncional. Um outro sintoma de uma baixa autoestima é a dependência, quando nos encontramos em situações em que acabamos por estar dependentes dos outros, não por uma circunstância externa, mas porque nós próprios não fazemos por sair dessa dependência, porque nos acomodamos, porque não acreditamos o suficiente em nós próprios para nos tornarmos mais autónomos e, portanto, acabamos por ficar dependentes de outras pessoas, de circunstâncias, e isso não é bom. Um outro sintoma é o da depressão, quando já estamos há demasiado tempo com uma baixa autoestima, é muito comum que essa autoestima negativa, chamemos assim, evolua para uma depressão. Sobretudo quando não procurarmos ajuda, quando não identificarmos a tempo esta necessidade ou quando não tivermos a coragem ou a vontade para ir em busca de outras respostas. Então, muito importante este sinal, é bom não deixar que uma situação de baixa autoestima chegue a este ponto. Outra situação que nos indica que a autoestima não é a melhor é quando encontramos a necessidade de agradar demasiado aos outros, tanto em nós como nas outras pessoas. Isto é um sinal muito evidente, quando as pessoas querem realmente agradar e se colocam em segundo plano constantemente, negligenciam os seus sentimentos, as suas necessidades, é sinal de que a sua autoestima não está muito saudável.
Um outro sintoma é a pessoa sentir que não sabe quem é, sentir-se desconectada de si mesma, não ter noção das suas qualidades, do seu propósito na vida, inclusive. Outro sintoma é ter dúvidas frequentes sobre as decisões a tomar. Depender de outras pessoas para validar essas decisões e escolhas, ou simplesmente decidir sem ter a certeza do que quer que seja. Ainda, sentir inveja de outras pessoas também é sintoma de baixa autoestima, nem sequer a inveja boa é realmente positiva, portanto é bom perceber que quando invejamos alguém, quando nos sentimos incomodados com o sucesso de alguém, devemos olhar para dentro e perceber porque é que estamos inseguros e porque é que não fazemos algo para contrariar isso, para lutar pelos próprios objetivos, para tentarmos conquistar o nosso lugar no mundo de igual forma. A timidez também é um sintoma de baixa autoestima, frequentemente. Uma coisa é sermos reservados por natureza, ou mais introspectivos, ou mais calmos e gostarmos de sossego. Outra coisa é sermos realmente tímidos e não termos esta habilidade de lidar com os outros, de comunicar e de expressar a nossa natureza e a nossa essência. Então estes são apenas alguns sintomas de uma baixa autoestima que podem conduzir a atitudes de vitimização, a sentirmos que sempre que algo corre mal é porque o mundo está contra nós, as outras pessoas não são boas, não querem o nosso bem ou fazem intencionalmente para nos prejudicar. Atenção que a nossa percepção sobre aquilo que acontece é muito importante e se alimentamos constantemente pensamentos desta natureza, em que colocamos o foco das situações que nos ocorrem sempre no exterior, a responsabilidade pela forma como nos sentimos sempre nos outros, colocamos-nos numa situação de muita fragilidade. E isso é responsabilidade própria. Então, precisamos de modificar a forma como pensamos, precisamos de nos concentrar mais no nosso próprio valor e no controle que temos sobre as nossas emoções ou estado de espírito. É claro que as emoções em si podem ser flutuantes, mas só ficamos agarrados às emoções se quisermos. Eu não quero com isto dizer que é fácil sair de uma situação de baixa autoestima ou sair de uma situação de depressão ou tristeza. De maneira nenhuma estou a menosprezar esses sentimentos e essas dificuldades. Quero apenas dizer que a mudança começa na nossa mente, no nosso pensamento e na nossa percepção da realidade, na nossa percepção dos acontecimentos. Então isso é algo que se treina, é um exercício que se faz. Mudar a forma como entendemos os acontecimentos do nosso dia. Isto pode ser tão simples quanto, diariamente, sempre que há uma contrariedade, em vez de automaticamente pensarmos de forma negativa, reagirmos culpabilizando o outro ou julgando a situação, ou julgando a nós mesmos, tentarmos uma abordagem diferente, mais positiva, que é de pensar, quem sabe que há algo de positivo a extrair dali, que aquela situação aconteceu por um bem maior, que com certeza que vai haver outro tipo de saída e resolução para aquele desafio e que estamos sempre a aprender, portanto não há problema, tudo se resolve, tudo se transforma. Só se tivermos uma mentalidade fixa é que essa transformação não é possível. Então devemos trabalhar a flexibilidade, a capacidade de adaptação, a capacidade de nos adequarmos também ao contexto em que estamos e de sermos empáticos e sensíveis o suficiente para lidarmos com as outras pessoas também com sensibilidade, com empatia, com a capacidade de perceber que às vezes elas não querem de todo atingir-nos ou prejudicar-nos, elas estão também tão envolvidas no seu próprio mundo, nas suas próprias narrativas, nos seus próprios filtros, que só se querem proteger elas próprias e isto é comum na natureza humana. Então devemos manter o foco em nós mesmos e na capacidade que temos de pensar positivo, lembrando que isso é um treino, é um exercício e é uma forma de olhar para a vida que vai ficando de forma mais permanente quando de facto insistimos nela. Então, se gostaste de partilhar o exercício com alguém que precise ouvir estas palavras, subscreve o canal, assina o sino das notificações para saber sempre que saia um vídeo novo e alguma dúvida que tenhas, entra em contacto.